Eu sou o Paulo e seja bem-vindo ao canal Bisurato. Hoje eu quero mostrar para vocês uma demonstração que eu acabei fazendo nos últimos dias sobre uma fórmula da aritmética, que é igual a n mais 1, que multiplica kn, menos uma sequência de 1, que vai depender do kn. O n é o último algarismo, kn é a quantidade de algarismos de n, e q é a quantidade de algarismos que serão escritos. De uma forma despretensiosa, uma forma assim aleatória, você quer saber quantos algarismos você escreveria de 1 até um número qualquer, sendo ele inteiro positivo. Pegamos como exemplo os algarismos de 1 até um número pequeno, vamos pegar aqui o 10. A quantidade de algarismos escritos é igual ao último número, 10 mais 1, multiplicado pela quantidade de algarismos do último número, no caso 2, menos uma sequência de 1 de acordo com a quantidade do último algarismo. No caso, como é 10 e ele tem dois algarismos, ou dois dígitos, você escreverá 11. A quantidade de algarismos é igual a 22 menos 11, que é um cálculo muito difícil de se fazer, então após semanas de tentativa, normalmente dá 11. E isso segue como verdade independente das situações, desde que ele comece de 1 até o número n. Agora que eu já te mostrei a funcionalidade dessa fórmula, teremos que demonstrá-la. A demonstração dessa equação surge a partir da seguinte ideia: quantos números você encontrará de 2 até 200? Para fazer isso, basta você pegar o último número, subtrair com o primeiro e somar 1. Você soma 1 porque nessa contagem você quer incluir o número 2. 200 menos 2 mais 1, que é a mesma coisa que 200 menos 1, que é igual a 199. Agora que você tem entendimento disso, você pode levar isso em uma escala um pouco maior. Vamos supor que você queira saber de 1 até 100, mas você não quer saber somente os números generalizados de 1 até 200. Você também está interessado em saber os números da unidade simples, da dezena e da centena. Para você determinar cada número dessas ordens, você precisa pensar no primeiro número que vem nessas ordens. Ou seja, o primeiro número que vem na unidade é propriamente o número 1. Ou seja, se você quer saber todos os números que vêm na unidade, basta fazer 100 menos 1 mais 1. Vamos supor que você agora queira saber os da dezena. Qual que é o primeiro número que vem na dezena de 1 até 100? O 10. Ou seja, você vai fazer 100 menos 10 mais 1. E agora, o último número da centena. O primeiro número que vem na centena de 1 a 100 é propriamente 100. Ou seja, 100 menos 100 mais 1. Com um pouco de calma e olhar algébrico, você pode reorganizar essas expressões, sendo 100 mais 1 menos 1, 100 mais 1 menos 10 e 100 mais 1 menos 100. É possível notar uma semelhança nessas expressões. O número 101 vai se repetir, ou como você preferir, o 100 mais 1 vai repetir. E isso acontece para qualquer caso. Agora que você tem conhecimento, ou no caso, o mínimo do entendimento, de que irá repetir sempre o último número mais 1, menos 1, menos 10, menos 100 e assim por diante, você pode tornar isso de uma forma algébrica. Vamos supor que você queira saber quantos números tem de 1 até um número inteiro e positivo, n. O n, ele é qualquer número. Pode ser 10,
Pode ser 250, 255, 355, 3.255, 4.254, 3.825. Quem vai determinar é o seu coração. Sabemos que n é qualquer número, sendo esse número pertencente aos naturais. Não sabemos as casas, não sabemos as ordens de n. O n, por si só, pode apresentar apenas a unidade, uma unidade e uma dezena, uma unidade, dezena e uma centena, uma unidade, dezena, centena e uma unidade de milhar, uma unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e por diante. Quem vai determinar as ordens de n vai ser a quantidade de algarismos de n. Ou seja, se n é um número que apresenta 4 ordens, ele é um número que apresenta 4 algarismos. Então, ele vai ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Assim como o n pode estar na casa de unidade de bilhão. Não sabemos. Ou seja, essa repetição aqui, essa quantidade de ordens, vai ser determinada de acordo com a quantidade de algarismos de n. Mas, como nós não sabemos, nós podemos trabalhar com todas. Mas vamos trabalhar só com algumas e mais para frente a gente usa um pouquinho de álgebra para você entender o raciocínio lógico dessa demonstração. Qual é o primeiro número de 1 até n que está na unidade simples? O 1. Então você pode escrever sendo n menos 1 mais 1. Qual que é o primeiro número da dezena de 1 até n? Como não sabemos n, podemos dizer que o primeiro número é o 10, ou seja, n menos 10 mais 1. E iremos repetir esse processo, mas aumentando as ordens dos números. Então, qual que é o primeiro número que vem na centena? Bom, é n menos 100 mais 1. Qual que é o primeiro número da unidade de milhar? N menos 1000 mais 1. E assim sucessivamente. E quem vai determinar essa quantidade sucessiva é o mesmo carinha que vai determinar as ordens. Ou seja, Km. Vamos puxar uma seta aqui. E você vai somar tudo isso. N menos 1 mais 1 mais n menos 10 mais 1 mais n menos 100 mais 1 mais isso daqui só vai parar quando a gente saber a quantidade de algarismos de n. Ou seja, isso daqui vai somar kn vezes. Ou seja, o n mais 1, n mais 1, n mais 1, você pode escrever isso de outra forma. O n mais 1 vai se somar kn vezes. O n mais 1 vai se somar de forma indefinida. Ele vai se somar em função da quantidade de algarismos de n. Ou seja, você pode escrever sendo n menos 1 vezes kn vezes. Menos, por que menos? Porque você tem aqui menos 1, menos 10, menos 100. Você poderia somar, somando menos 1 com menos 10, menos 100, menos 111, ou com o próximo menos 1000, 1111. Isso também é de forma indefinida. Vai se somando esses valores negativos, menos com menos, menos com menos, menos com menos, menos com menos. A gente não sabe como vai parar. Ou seja, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1. Isso daqui indefinidamente. E quem vai determinar quantos menos seguidos de 1 também será
a quantidade de algarismos de n. Agora olha só que engraçado. Nessa simplificação matemática, olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Confere comigo. N mais 1 vezes Kn menos 1 de acordo com Kn. Essa foi a minha demonstração para essa fórmulazinha aqui.